Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Nesta manhã, eu acolho você com carinho e te abençoo em nome de Jesus. Este momento que você está vivendo agora não é apenas mais um vídeo, não é apenas um som de fundo enquanto você faz outras coisas. Este é um tempo de encontro com Deus, um tempo de graça preparado especialmente para o seu coração. Não é coincidência que você tenha chegado até aqui. Não é acaso que, entre tantas opções, você esteja ouvindo estas palavras neste exato instante. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque conhece a sede que existe dentro de você, conhece o peso que você carrega nos ombros, conhece as perguntas que você não consegue colocar em palavras. Deus viu as tuas lágrimas escondidas, ouviu os teus suspiros silenciosos, percebeu até mesmo aqueles momentos em que você pensou que ninguém se importava. E é justamente por te amar tão profundamente que o Pai preparou este encontro. Hoje vamos caminhar pela oração que Jesus nos ensinou. A oração que não é um ritual frio, mas um mapa de intimidade, um caminho para viver o dia inteiro na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, por um instante, se for possível, diminua o ritmo, respire devagar, inspire e sinta o ar enchendo os seus pulmões. Expire e deixe as tensões saírem. Se você puder, feche os seus olhos por alguns segundos. Coloque a mão sobre o seu peito e perceba o coração batendo. Cada batida é um presente do Pai. Cada respiração é um sinal da misericórdia dele sobre você. Imagine, com simplicidade, que você está abrindo a porta do seu coração. Imagine que tudo o que atrapalha, tudo o que pesa, tudo o que distrai, vai sendo colocado de lado. Agora, com o coração mais calmo e a alma mais atenta, vamos nos aproximar juntos do Pai. E enquanto oramos, deixe que cada palavra seja mais do que som. Deixe que seja verdade para você. Deixe que seja encontro, consolo, direção e vida nova para o seu dia. Pai nosso que estás nos céus, Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti. Não viemos como estranhos, não viemos como escravos com medo de um Senhor severo. Não viemos como quem tenta negociar favores com uma força distante do universo. Nós viemos como filhos e filhas que foram adotados pela graça. Viemos como crianças que correm para os braços do Pai. Obrigado, Pai, porque em Jesus nós recebemos o direito de te chamar de Pai. Tu não és um Deus distante, frio, indiferente. Tu és o Pai amoroso que sabe o nosso nome, que conhece a nossa história, que sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça, que percebe cada lágrima antes que ela caia do nosso rosto. Obrigado, Pai, porque podemos chegar perto de Ti com confiança, sem máscaras, sem fingimento, sem precisar esconder a nossa fragilidade. Obrigado porque o Teu coração está inclinado para nós, embora Tu estejas nos céus, entronizado em glória, dominando sobre tudo o que existe. Mesmo assim, Tu te inclinas para ouvir o nosso clamor. Tu és grande, mas te importas com os detalhes da nossa vida. Tu és infinito, mas conheces a nossa rotina, as nossas contas, as nossas responsabilidades, as dores da nossa família, as lutas em nosso interior. Pai querido, nós te louvamos, porque o Teu nome é santo. Santificado seja o Teu nome. Que o Teu nome seja honrado nos nossos pensamentos, nos nossos lábios, nas nossas atitudes. Que hoje, em tudo o que fizermos, o Teu caráter seja refletido. Que a maneira como falamos com as pessoas, a maneira como reagimos às contrariedades, a maneira como lidamos com os problemas, tudo isso revele que pertencemos a Ti. Que o Teu nome seja santificado dentro da nossa casa, nas conversas com a nossa família, na forma como tratamos o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos. Que o Teu nome seja honrado no nosso trabalho, nas nossas decisões, na nossa honestidade, no cuidado com aquilo que nos confiaste. Que o Teu nome seja exaltado também quando estivermos sozinhos, no segredo do coração,
naquele lugar que só tu vês. Que os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções sejam limpos, sejam transformados pela tua presença. Pai, nós também dizemos: venha o teu reino. Nós reconhecemos que os nossos reinos pessoais não nos satisfazem, não nos salvam, não nos curam. Por isso abrimos mão do controle absoluto e pedimos: governa tu sobre nós. Que o teu reino venha sobre a nossa mente, quebrando mentiras, derrubando fortalezas de medo, de culpa, de condenação, de comparação e de inveja. Que o teu reino venha sobre as nossas emoções, curando feridas antigas, acalmando tempestades internas, trazendo paz onde havia angústia e esperança onde havia desespero. Que o teu reino venha sobre a nossa família, trazendo reconciliação onde havia brigas, proximidade onde havia distanciamento, escuta e respeito onde havia indiferença. Que o teu reino venha sobre o nosso trabalho e as nossas finanças, dando sabedoria, mostrando caminhos, abrindo portas na hora certa, fechando portas que nos fariam mal. Que o teu reino venha também sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre os lugares em que vivemos, estudamos e convivemos. Que a justiça, a verdade, a misericórdia e a paz do teu reino sejam realidade à nossa volta. Pai, nós nos rendemos à tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes insistimos em fazer tudo do nosso jeito, com a nossa lógica limitada, com os nossos medos e a nossa pressa. Quantas vezes nos frustramos porque as coisas não aconteceram na hora em que queríamos ou do modo que imaginávamos. Hoje, Pai, nós reconhecemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não a entendemos completamente. Te entregamos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas decisões. Te entregamos as pessoas que amamos, os caminhos que desejamos seguir, os medos que carregamos, as perguntas que não sabemos responder. Dá-nos a graça de confiar mais em Ti do que no nosso próprio entendimento. Dá-nos coragem para dizer, como Jesus no Getsêmani, que não seja como nós queremos, mas como Tu queres. Quando a Tua vontade nos parecer difícil, lembra-nos que o Teu amor está por trás de cada direção que nos dás. Quando a Tua vontade implicar espera, ajuda-nos a descansar no Teu tempo. Quando a Tua vontade significar renunciar a algo, mostra-nos que o que Tu tens para nós é sempre maior e melhor do que aquilo que deixamos para trás. Pai amado, nós também pedimos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Reconhecemos que dependemos de Ti para tudo. Tu és o Deus que sustenta a nossa vida, que abre portas de trabalho, que dá criatividade, força, saúde, oportunidades. Olha, Senhor, para cada necessidade concreta deste meu irmão e desta minha irmã. Olha para as contas que precisam ser pagas, para o aluguel, para a prestação, para as dívidas que parecem pesadas demais. Olha para aqueles que estão procurando emprego, para os que têm medo de perder o trabalho, para os que não sabem como vão sustentar a família neste mês. Pai, abre caminhos onde parece que não há caminho. Dá sabedoria para administrar o pouco e o muito. Dá favor diante de pessoas e situações. Abençoa os que empreendem, os que trabalham de forma autônoma, os que vivem de comissões, os que dependem de clientes. Enche as mãos que estão vazias, fortalece as mãos que estão cansadas. Ensina-nos a confiar na Tua provisão diária, como o maná no deserto, sem cair na ansiedade pelo amanhã. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, sabendo que Tu cuidas de nós hoje, amanhã e em todos os dias que virão. Ao mesmo tempo, Pai, nós Te pedimos também o pão espiritual. Alimenta o nosso coração com a Tua palavra. Dá-nos fome e sede de ouvir a Tua voz.
que ao longo deste dia o nosso espírito seja nutrido pela presença do Teu Espírito Santo. Quando o cansaço chegar, que a Tua presença nos renove. Quando o desânimo se aproximar, que a Tua voz nos encoraje. Quando formos tentados a olhar apenas para as circunstâncias, lembra-nos do que Tu já fizeste, das vezes em que abriste mares, levantaste a nossa cabeça, consolaste o nosso coração. Tu és o Deus que nos dá pão para o corpo e para a alma, e nós te agradecemos, porque nunca nos deixaste desamparados. Pai misericordioso, nós também te pedimos, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós reconhecemos que não somos perfeitos, pecamos com as palavras, quando respondemos com dureza, quando criticamos, quando julgamos sem amor, quando espalhamos comentários que não edificam. Pecamos com os pensamentos, quando alimentamos orgulho, inveja, luxúria, ressentimento, incredulidade. Pecamos com as atitudes, quando escolhemos o egoísmo em vez da generosidade, quando viramos o rosto para a dor do outro, quando agimos de forma injusta. Pecamos também por omissão, quando deixamos de fazer o bem que poderíamos ter feito. Por isso, Pai, nós não viemos justificar nada, não viemos nos desculpar, viemos pedir misericórdia. Lava-nos no sangue de Jesus. Restaura a nossa comunhão contigo. Renova em nós um espírito humilde, quebrantado, disposto a recomeçar. E, Pai, assim como suplicamos o teu perdão, nós também decidimos perdoar. Olha para as feridas que trazemos no coração. Traz à memória aqueles rostos, aqueles nomes, aquelas situações nas quais fomos feridos. Talvez um familiar que nos rejeitou, que nos criticou, que não esteve presente quando mais precisávamos. Talvez um amigo que traiu a confiança, que falou pelas costas, que se afastou no momento da nossa dor. Talvez um antigo relacionamento, um cônjuge ou ex-cônjuge que magoou profundamente, que foi infiel, que partiu sem explicar, deixando cicatrizes profundas. Talvez um chefe ou colega de trabalho que humilhou, que foi injusto, que fechou portas de oportunidade. Talvez até alguém que abusou da nossa vulnerabilidade, que se aproveitou da nossa inocência. Pai, Tu sabes como dói. Tu conheces a profundidade de cada ferida. Mas hoje, pela fé e pela Tua graça, nós escolhemos perdoar. Não porque sentimos vontade, não porque a dor desapareceu, mas porque não queremos mais carregar o peso da amargura. Nós renunciamos ao desejo de vingança. Colocamos a justiça nas Tuas mãos. Declaramos diante de Ti que estamos soltando essas pessoas do cativeiro do nosso ressentimento. Não queremos mais ser prisioneiros da mágoa. Cura o nosso coração, Senhor. Toca nas lembranças dolorosas. Que, com o tempo, ao lembrarmos do que aconteceu, não sintamos mais o mesmo corte agudo, mas percebamos que ali há uma cicatriz curada, um testemunho da Tua restauração. Se for possível, abre caminhos de reconciliação, de pedido de perdão, de restauração de laços. E onde isso não for possível, dá-nos paz para seguir em frente, livres, com o coração leve. Pai querido, nós ainda oramos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tu conheces as armadilhas que o inimigo prepara, conheces as nossas fraquezas, sabes por onde somos mais facilmente puxados para longe de Ti. Guarda-nos hoje das tentações visíveis e invisíveis. Protege-nos das propostas aparentemente inocentes que nos afastariam da Tua vontade. Livra-nos dos lugares, conversas, ambientes e conteúdos que alimentam o pecado e enfraquecem o nosso espírito. Dá-nos discernimento nas redes sociais, nos conteúdos que consumimos, nas mensagens que recebemos. Guarda-nos da tentação de desistir, da tentação do desespero, da tentação da autossuficiência, da tentação de confiar mais em recursos humanos do que em Ti.
Livra-nos do mal que vem de fora e do mal que tenta brotar dentro de nós. Protege o nosso corpo de enfermidades, a nossa mente de confusão, a nossa alma da depressão e da ansiedade que paralisa. Guarda a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Protege os que saem para trabalhar, os que estudam, os que viajam, os que dirigem. Coloca os teus anjos ao redor da nossa casa. Que o teu cuidado seja como um muro de fogo ao nosso redor. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos, mas em Ti somos guardados, sustentados, libertos. Por fim, Pai amado, nós Te bendizemos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino é Teu. Tu governas sobre os céus e a terra. Acima de governantes, de sistemas humanos, de crises e instabilidades, Tu reinas. Tu diriges a história. Tu colocas e tiras reis. Tu traças caminhos onde ninguém imaginava. O poder é Teu. O mesmo poder que criou o universo pela Tua palavra. O mesmo poder que acalmou tempestades, que curou enfermos, que libertou cativos, que ressuscitou mortos, está vivo e atuante hoje. Não há problema tão grande que não possa ser tocado pelo Teu poder. Não há coração tão endurecido que não possa ser quebrantado pela Tua graça. Não há situação tão escura que não possa ser iluminada pela Tua luz. A glória é Tua. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos de bom, vem das Tuas mãos. Se há dons, Tu os concedeste. Se há talentos, Tu os depositaste em nós. Se há conquistas, Tu nos deste forças e oportunidades. Por isso, Pai, nós devolvemos a Ti toda a glória. Nada queremos reter para nós. Que o Teu nome seja exaltado em cada vitória deste dia. Que o Teu nome seja honrado, até mesmo nas situações difíceis, quando permanecermos firmes, confiando em Ti. Pai, nós cremos que em Jesus, Tu podes transformar luto em dança, lágrimas em cântico novo, desespero em esperança. Onde antes havia morte, que agora haja vida. Onde antes havia derrota, que agora haja recomeço. Onde antes havia vergonha, que agora haja dignidade restaurada. Onde antes havia medo, que agora haja coragem para seguir. Onde antes havia solidão, que agora haja a certeza da Tua companhia constante. Nós Te entregamos este dia, cada hora, cada encontro, cada tarefa, cada decisão. Que tudo seja envolvido pela Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo o que já estás fazendo, mesmo antes de vermos com os nossos olhos. Amém. Tu és o Deus que nos dá pão para o corpo e para a alma, e nós Te agradecemos porque nunca nos deixaste desamparados. Pai misericordioso, nós também Te pedimos, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós reconhecemos que não somos perfeitos, pecamos com as palavras, quando respondemos com dureza, quando criticamos, quando julgamos sem amor, quando espalhamos comentários que não edificam, pecamos com os pensamentos, quando alimentamos orgulho, inveja, luxúria, ressentimento, incredulidade. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrarmos, deixe estas palavras descerem mais um pouco ao seu coração. Você não é órfão neste mundo. Você tem um Pai Celestial que te conhece, te vê e te sustenta. Você é filho. Você é filha amada. Você não vive este dia sozinho. O Espírito Santo caminha com você, inspira, corrige, consola, fortalece. Você foi chamado para ser luz no lugar onde está, para levar paz onde há confusão, para levar esperança onde muitos já desistiram. Que a paz de Cristo guarde a sua mente e o seu coração. Que o amor do Pai,
envolva a sua casa. Que a presença do Espírito Santo encha os ambientes por onde você passar. Eu abençoo o seu dia, o seu corpo, a sua saúde, as suas emoções, o seu trabalho, os seus estudos, os seus relacionamentos. Que o Senhor te dê sabedoria nas conversas, paciência nas provações, sensibilidade para perceber a voz dele no meio da correria. Pai amado, antes de encerrarmos este tempo, queremos mergulhar ainda mais fundo na tua palavra e deixar que ela se transforme em oração viva dentro de nós. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nesta manhã, nós abrimos o coração para que cada promessa, cada verdade, se torne consolo, direção e força para este dia. Senhor, a tua palavra nos revela que tu és como um pastor cuidadoso que guia o teu rebanho com ternura, que leva para pastos verdejantes e águas tranquilas, que restaura a alma cansada e conduz por veredas de justiça. Pai, quando nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir, pedimos que o teu cajado e o teu bordão nos consolem e nos corrijam. Quando atravessarmos vales de sombra, quando o medo da morte, da perda, da solidão ou do fracasso quiser nos paralisar, lembra-nos, pelo teu Espírito, de que tu estás conosco, de que a tua presença ao nosso lado vale mais do que qualquer explicação. Que o nosso coração possa descansar na certeza de que, mesmo quando não vemos o final do caminho, tu enxergas tudo e nos conduzes com amor. A tua palavra também diz que tu preparas uma mesa perante nós, mesmo na presença dos inimigos, e que o teu óleo é derramado sobre a nossa cabeça. Pai, nós transformamos isso em oração e dizemos: prepara hoje uma mesa de comunhão contigo no meio das nossas batalhas. No ambiente de pressão, no meio de pessoas difíceis, no cenário de injustiças, prepara para nós um lugar de intimidade, onde possamos ser alimentados, consolados e fortalecidos. Unges a nossa cabeça com o teu óleo, renova a nossa mente, cura pensamentos distorcidos, quebra mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre ti. Que o teu Espírito Santo, este óleo suave e poderoso, escorra sobre as áreas mais endurecidas do nosso interior e faça nascer de novo a mansidão, a confiança, a esperança. Pai, a tua palavra também nos fala de proteção e refúgio. Tu és aquele que guarda debaixo das tuas asas, aquele em quem podemos habitar, como em um esconderijo seguro. Tu és o nosso abrigo quando ventos fortes sopram, és a nossa fortaleza no dia da angústia. Por isso, nesta oração, nos colocamos debaixo das tuas asas. Escondemos a nossa mente no teu cuidado, escondemos as nossas emoções na tua fidelidade, escondemos a nossa família na tua aliança de amor. Que nenhuma seta de acusação, de inveja, de palavras malditas encontre espaço para nos destruir, porque o teu escudo de proteção está levantado sobre nós. Que nenhum medo do futuro, nenhuma notícia difícil, nenhuma ameaça do inimigo roube de nós a confiança de que tu és um muro ao nosso redor. Senhor, quando a tua palavra nos diz para não temermos, porque tu estás conosco, porque passaremos pelas águas e não seremos submersos, passaremos pelo fogo e não seremos consumidos, nós respondemos em oração: Pai, nós cremos, mas ajuda a nossa incredulidade. Quando tudo em volta parece dizer o contrário, quando as ondas são altas, quando as chamas parecem intensas demais, lembra-nos de que tu atravessas conosco. Não prometeste ausência de águas profundas, mas prometeste presença fiel em cada travessia. Não prometeste ausência de fornalhas, mas prometeste estar conosco no meio do fogo, como estiveste com teus servos no passado, ao ponto de saírem sem nem mesmo o cheiro da fumaça. Que essa mesma graça esteja sobre nós hoje. Faz com que as lutas que vivemos não nos queimem, mas purifiquem a nossa fé, fortaleçam o nosso caráter, aproximem ainda mais o nosso coração de ti. Pai,
Jesus nos disse que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem ir até Ele para encontrar descanso. Em Tua palavra, o Teu Filho nos oferece um jugo suave e um fardo leve. Hoje nós trazemos diante de Ti todas as cargas que colocamos nos nossos próprios ombros. Trazemos responsabilidades que parecem pesadas demais, sentimentos de culpa que insistem em nos acusar, expectativas dos outros que não conseguimos corresponder, comparações que nos esgotam. Colocamos tudo isso aos pés de Jesus. Senhor, ensina-nos a aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Tira de nós a dureza que queremos usar para nos proteger. Tira o orgulho que insiste em mostrar força, quando, na verdade, estamos quebrados por dentro. Dá-nos um coração parecido com o de Cristo, um coração que serve sem exigir reconhecimento, que ama sem precisar controlar, que confia no Pai mesmo quando tudo parece escuro. Que possamos experimentar realmente o descanso da alma, que vem de nos rendermos completamente a Ti. Pai de amor, a Tua palavra também nos orienta a não vivermos ansiosos por coisa alguma, mas a levarmos tudo em oração, com súplicas e ações de graças. Hoje nós reconhecemos que a ansiedade tem tentado dominar muitas áreas da nossa vida. Preocupamo-nos com o amanhã, com as contas, com o trabalho, com os estudos, com a saúde, com a família. Acordamos muitas vezes com o coração acelerado, pensando no que pode dar errado. Mas nesta hora, nós escolhemos obedecer à Tua direção. Apresentamos diante de Ti cada preocupação, uma por uma. Colocamos o nosso futuro nas Tuas mãos, colocamos as decisões difíceis, colocamos os relacionamentos conflituosos, colocamos os sonhos que tememos perder e, ao mesmo tempo, escolhemos agradecer. Agradecemos pelo que já tens feito, pelos livramentos que nem percebemos, pelas portas que já abriste, pelas vezes em que nos sustentaste quando achávamos que não íamos aguentar. Agradecemos pelas pequenas e grandes misericórdias de cada dia, pelo ar que respiramos, pelas pessoas que nos amam, pelas oportunidades que surgiram justamente quando pensávamos em desistir. E pedimos, conforme a Tua promessa, que a Tua paz, esta paz que vai além de todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Que mesmo sem entender tudo, possamos sentir dentro de nós uma serenidade que vem de Ti, um descanso que não se explica, mas que é real. Pai, a Tua palavra declara que nada pode nos separar do Teu amor. Nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem passado, nem futuro, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura é capaz de arrancar-nos das Tuas mãos. Hoje fazemos desta verdade a nossa declaração de fé. Quando a solidão quiser nos dizer que ninguém se importa, queremos ouvir mais alta a Tua voz, dizendo que nos amas com amor eterno. Quando a culpa quiser nos convencer de que não somos dignos, queremos lembrar que Jesus já pagou o preço na cruz e que a Tua graça é maior do que o nosso pecado. Quando o inimigo sussurrar que não haverá saída, queremos nos lembrar de que o Teu amor nos acompanha no vale e no monte, nas lágrimas e nos sorrisos, nas perdas e nos ganhos. Ensina-nos a viver enraizados nesse amor, como árvores que têm as raízes profundas e não são arrancadas pelos ventos. Pai, Tua palavra também fala de consolo em meio ao luto e à tristeza. Ela diz que Tu transformas pranto em dança, que tiras as vestes de luto e nos revestes de alegria. Hoje oramos por todos aqueles que choram, por aqueles que perderam pessoas queridas, por aqueles que viram projetos desmoronarem, por aqueles que sofrem lutos silenciosos, luto de um casamento que acabou, de um sonho que não se realizou, de uma porta que se fechou. Senhor, abraça estes corações com um consolo que nenhuma palavra humana é capaz de oferecer.
que pouco a pouco a tua luz comece a invadir os cantos escuros da alma. Não permitas que a tristeza se torne uma prisão permanente. Que no tempo certo, o canto de dor se transforme em cântico de gratidão pelo que tu fizeste no meio da dor. Que testemunhos de restauração brotem justamente desses lugares onde hoje só existem lágrimas. Pai, em tua palavra também aprendemos que tu és aquele que dá sabedoria a quem pede, sem lançar em rosto. E nós precisamos tanto de sabedoria, Senhor. Sabedoria para educar filhos, sabedoria para lidar com conflitos, sabedoria para mexer com finanças, sabedoria para tomar decisões que vão impactar todo o nosso futuro. Por isso pedimos, derrama sobre nós o teu conselho. Dá-nos sensibilidade para ouvir o sopro suave do teu Espírito, nos mostrando o caminho. Livra-nos de agir movidos só pela emoção ou só pelo medo. Ensina-nos a pesar as situações à luz da tua vontade. Que a tua palavra seja o critério, a régua, o prumo que usamos para discernir o que é certo e o que é errado. Ajuda-nos a lembrar, em cada escolha, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que não ignoremos o que tu dizes, mesmo quando seja diferente da voz que o mundo grita. Pai, a tua palavra nos chama de luz do mundo e sal da terra. Isso é um grande chamado e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Hoje nós oramos para que essa verdade se cumpra em nosso dia comum. Que sejamos luz na forma como tratamos o atendente da loja, o motorista, o colega de trabalho, o vizinho. Que sejamos sal na maneira como falamos, trazendo sabor, preservando, impedindo que o ambiente se estrague em fofoca, agressividade ou desrespeito. Que a tua presença em nós faça diferença em lugares onde nunca entrará um pregador, mas onde os nossos pés chegam. Que a nossa vida seja uma Bíblia viva que muitos leem, mesmo sem abrir as Escrituras. Senhor, por fim, lembramos da tua promessa de que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa que não há dia comum para quem anda contigo. Não há segunda-feira cinzenta demais, nem problema banal demais que fique de fora do teu cuidado. Então, nesta manhã, reafirmamos: queremos viver este dia na consciência da tua presença. Queremos falar contigo enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos, enquanto lavamos a louça, enquanto dirigimos, enquanto esperamos na fila, enquanto descansamos. Queremos fazer de cada instante um lugar possível de encontro contigo. Que o nosso coração permaneça em oração, mesmo quando a boca estiver em silêncio. Que a nossa mente volte para ti, vez após vez, ao longo das horas. Pai amado, que esta parte da oração, inspirada na tua palavra, continue ecoando dentro de nós. Que possamos lembrar, ao longo do dia, de que tu és o nosso pastor, o nosso refúgio, o Deus que atravessa o fogo conosco, o Senhor que nos convida ao descanso, o Pai que derrama paz sobre a ansiedade, o amigo que nos ama com amor inseparável, o Consolador que transforma luto em dança, o Deus de sabedoria que nos guia, o Senhor que faz de nós luz e sal. Selamos estas verdades sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo o que somos e fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que cada passo que você der hoje seja guiado pela mão de Deus. E agora, se esta oração falou com você de alguma forma, eu quero te convidar a selar este momento com um gesto simples de fé. Quando terminar de ouvir, escreva nos comentários uma frase curta, que seja a sua resposta ao Pai. Pode ser, por exemplo, Pai nosso, eu confio em ti neste dia. Ou outra frase que resuma o que o seu coração está pedindo ou agradecendo. Quando você escreve, você está declarando, está registrando diante de Deus e também está encorajando outros irmãos e irmãs. Pense também em alguém que esteja precisando de consolo, de força, de uma palavra de esperança. Se o Espírito Santo te lembrar de um nome,
Compartilhe esta oração com essa pessoa como um gesto de amor. E se você deseja continuar caminhando em oração, se deseja ser lembrado a cada manhã de buscar a presença de Deus, eu te convido com carinho a curtir este vídeo e a se inscrever neste canal. Assim você ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e também se prepara para estarmos juntos novamente na próxima manhã, em mais um tempo de oração e de encontro com o coração do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz em todo este dia. Em nome de Jesus. Amém.